Vamos focar-nos no que é importante. Imagine que vai realizar mais uma formação na sua empresa dirigida para objetivos e resultados. Os conteúdos são desenhados cuidadosamente. Gestão de conflitos, crisis management, team building, inteligência emocional. Os resultados imediatos à saída de sala são positivos e encorajadores. Mas por que será que, decorrido algum tempo, os colaboradores voltam a sentir as mesmas preocupações e dificuldades em gerir personalidades tão diferentes? Qual o verdadeiro resultado deste tipo de formação? As 3 principais razões de falhanço das equipas de trabalho são: dificuldades em gerir a mudança, incapacidade para trabalhar objetivos em equipa e fracas relações interpessoais. No dia a dia, no confronto com a realidade, o stress e a pressão por resultados fazem com que colaboradores voltem ao seu antigo padrão de ansiedade e alterações de humor. E no regresso a casa, os colaboradores não conseguem distanciar-se dos problemas da sua vida familiar e social, aumentando os conflitos nas equipas e a falta de assiduidade e de pontualidade. Esta ansiedade e alterações de humor originam cada vez mais problemas de saúde. Atualmente, as descobertas fascinantes da neurociência trazem um conhecimento bastante mais profundo sobre o ser humano, um sistema único, formado pela mente e corpo. É precisamente aqui, no sistema límbico, o gestor emocional do cérebro, que todos os comportamentos humanos são gerados. É exatamente aqui que se aprende a utilizar de forma adequada as emoções. Os maiores especialistas do mundo em análise comportamental sabem que não é um QI elevado ou mesmo uma experiência profissional relevante que são garantia de sucesso. Descobriu-se que o QE, esse sim, associado a técnicas de conquista de objetivos, é que é o fator determinante para se atingirem em equipa os resultados traçados. Sabemos que as emoções controlam ações, ações geram resultados. Já é tempo da sua empresa poder escolher outro tipo de ações que produzam resultados diferentes, resultados a um nível mais profundo, a um nível inconsciente. Então, qual é o tipo de resultados que a sua empresa e os seus colaboradores merecem? DL, Desenvolvimento e Liderança. E porque é um treino totalmente vivencial, este treino é realizado no hotel durante 34 horas, em regime fechado, de imersão total, criado pelo maior instituto do mundo em programação neurolinguística, o INEX. E os resultados são: espírito vencedor, autoestima, maior capacidade para estabelecer relacionamentos, foco nas ações positivas e soluções, ferramentas para lidar com depressões, pânicos, medos e stresses, recursos para os seus executivos na gestão de emoções. E isso determina verdadeiramente a forma como o indivíduo se relaciona consigo mesmo e com os outros, criando uma equipa de trabalho sólida e com os mesmos objetivos. DL, Desenvolvimento e Liderança. O maior expansor de consciência em tão pouco tempo no mundo. A transformação foi absolutamente extraordinária. E essa transformação que eu senti em mim, senti-me na obrigação quase, mas um ímpeto enorme de a poder transmitir. E como tenho uma ligação muito grande com a minha gente, com os meus colegas, e a transformação no dia a dia é absolutamente incrível. Portanto, aconselho toda a gente a fazer e a trazer toda a sua equipa para fazer, porque vai ver os resultados absolutamente extraordinários. O que eu sinto mais do que um caso concreto, uma situação em específico, é o brilho nos olhos, a alegria, a proximidade, a compreensão, a ligação que passamos a ter entre nós e o entendimento que passamos a ter das coisas é completamente diferente e isso facilita o dia a dia. E pergunto, qual foi a última vez que apostaram numa formação real em vós? Sem ser uma formação profissional de um tema ou do outro, apostar em vós. Qual foi a última vez que apostaram na sua formação pessoal? O DL desenvolve a liderança, basicamente lideras as tuas 4 emoções básicas do ser humano, passares por isso tudo e aprendes com isso. Para mim, repara, eu era uma pessoa super
super cética a este nível, porque pá, uma pessoa relativamente bem sucedida, enfim, Não preciso haveria disto. poucas coisas para trabalhar e lá no DL soube e dei-me conta, porque é um fim de semana que tu passas contigo mesmo e fazes uma introspeção, não tens telemóveis, não tens nada, estás sozinho contigo, despes-te completamente emocionalmente. É algo que eu recomendo vivamente. Lá foi um Miguel que eu não gostava de ver e saí de lá um Miguel novo. Foi recente? Foi recente e pá, ajudou-me muito na forma como eu encaro a minha carreira desportiva, a minha vida pessoal. Por vezes é fácil deixar-te levar pelas emoções do dia-a-dia e depois aquilo é uma bola de neve e deixas-te andar ali naquela emoção. E quando pensas naquilo que fizeste, nas dicas que te deram, dão-te ferramentas para tu seres uma pessoa melhor, para ultrapassar, e é excelente. Eu sou Joana, DL88, e aquilo que tem maior impacto na empresa, nas pessoas que têm vindo, é exatamente a cumplicidade com que as pessoas ficam, mesmo não tendo feito o DL juntas. Há interações no grupo, mesmo quando não há DL, portanto nós vamos falando e partilhando momentos também nesse grupo. E no nosso dia-a-dia, concretamente, a grande parte das pessoas que até agora fizeram o DL são da minha equipa e reportam-me diretamente, e isso é brutal, porque eu criei uma relação com as pessoas para além do que é o profissional, porque já nos vimos ambos em momentos de fragilidade, quando vimos aqui, principalmente ao domingo, e depois conhecer a pessoa nesse papel e juntar isso ao conhecimento profissional e às capacidades que reconhecemos naquela pessoa é espetacular e ajuda-nos muito a ultrapassar desafios que existem diariamente nas empresas, e também cria aqui a curiosidade nos outros colegas e torna-se mais fácil trazer mais colegas para o DL, porque ficam com a curiosidade. Eu já tenho uma listagem de todas as pessoas que eu quero trazer no imediato, de forma até que costumamos brincar, esta pessoa tem que ir urgente fazer o DL, porque no fundo estamos aqui a seguir uma ordem pela função que as pessoas têm na empresa e portanto penso muito mais numa ótica de futuro e de querer, vamos planear para trazer o máximo de pessoas o mais rápido possível. Eu convenci o pai, e depois o pai não queria vir, mas quando saiu a primeira coisa que me disse foi: a tua mãe já está inscrita. Portanto, quem inscreveu a mãe foi o pai. Eu acho que há mudanças naturais nas pessoas durante todo o treino. Então, claro que toda a gente deveria fazer este treino, venham, mas só o facto de haver uma mudança interna faz com que haja também mudanças externas. Olá, sou o Miguel, tenho 51 anos, fiz o DL26, nasci no Monte Estoril e neste momento sou locutor de rádio na Mídia Capital Rádios, aqui na Rádio Comercial. Eu conheci o DL através do Beto Camurça, um colega de rádio e amigo de há muitos anos, que me falou naturalmente de uma experiência que tinha passado, muito boa, muito transformadora. E depois, curiosamente, aqui dentro da rádio houve uma colega minha, a Sandra Ferreira, que também tinha feito e que me falou maravilhas, tens que ir. Eu perguntava, mas o quê? É o quê? E as pessoas todas diziam, não posso dizer. Eu não percebia muito bem porque é que não se podia dizer. Mas o facto é que, mesmo às escuras,
Lá fui, mas fiquei muito curioso. Passou ainda algum tempo, porque eu entretanto estive a viver fora de Portugal durante cerca de um ano. O facto é que quando eu chego a Portugal em outubro de 2018, no início, aliás, em setembro de 2018, em outubro, perguntei qual é que era a próxima edição do DL. Havia precisamente uma edição logo no início do mês, que calhava ali no feriado do 5 de outubro, e lá fui eu, fazer o DL 26. Um bocadinho com aquele medo do desconhecido, acho que é um medo absolutamente normal de qualquer pessoa. O que é que será que me espera? Confiei, é a palavra que eu hoje trago comigo. Confiei, fez toda a diferença confiar, e lá fui. E foi a melhor viagem que fiz até agora. Essa viagem ao desconhecido, bom, eu acho que tenho uma mente um bocadinho disponível. E eu fui com o espírito aberto, que acho que foi isso que me ajudou muito a poder usufruir. Primeiro porque me alertaram, atenção, vais fazer uma formação que só podes fazer uma vez na vida. E isso fez ali um bocadinho a diferença. Porque eu pensei assim, bom, se eu for fazer uma viagem a um sítio idílico, caríssimo, mas que me ofereceram, porque me saiu num sorteio, uma coisa qualquer, uma oportunidade única de eu ir a um destino qualquer, o que é que eu vou fazer? Vou dormir até tarde, não vou tomar o pequeno almoço, não, eu vou querer aproveitar ao máximo, porque eu sei que não volto ali. Então foi mais ou menos imbuído desse espírito que eu me entreguei nessa viagem do desconhecido, com a base da confiança e com a premissa que me diziam, Miguel, aquilo é para desligar o racional. Vai, confia e faz o teu melhor. Não há nada lá dentro que tu não consigas fazer. E eu só me lembrava disso. Não estava ali ninguém para me avaliar, para dizer se estava bem ou mal feito. Era eu comigo. E quando eu sentia que achava que estava a fazer o máximo, sempre me questionava. Será que estou a fazer o máximo? Será que eu estou a dar mesmo? Será que eu não estou a enganar a mim próprio só para? E então, dinâmica atrás de dinâmica, eu fui-me deixando ir e deixando ir e deixando ir. E acho que é esse o espírito que eu acho que me deu, a paixão que me deu por toda aquela descoberta que eu fiz de mim próprio. Coisas que eu achava que ia tratar, entre aspas, que ia resolver, que ia descobrir, ia a fundo no meu inconsciente e que não consegui de uma maneira direta, porque o inconsciente trouxe-me outras coisas. Portanto, eu fui a encontrar essas, mas ao mesmo tempo acrescentar umas outras que eu próprio não estava à espera. E isso me disseram-me logo lá dentro, olha, tudo aquilo que chegar, aproveita. Aproveita porque é literalmente o teu inconsciente a dizer-te, resolve-me isto, Miguel, que isto não está aqui a fazer nada. E portanto foi com esse espírito aberto, um espírito disponível, que eu me entreguei na viagem do DL26, em outubro de 2018. Olha, o encontro comigo é sempre uma descoberta. Um encontro contigo é como se tu achasses que já te conheces. E que de repente, quando tu entras dentro de uma formação, de uma experiência de vida como é o DL, tu sentas-te ao espelho, tens à tua frente a figura que tu pré-imaginaste e com dinâmica atrás de dinâmica sai um bocadinho de uma máscara, de uma armadura, de uma defesa, e quando tu dás por ela, começas-te cada vez mais a aproximar daquilo que tu és. Portanto, essa oportunidade que tu tens, única na vida, de te descobrires daquela maneira, fez toda a diferença para mim. Quando eu voltei para casa, recordo-me que naquele domingo houve ali aquela parte, o almoço, não sei o quê, abraçámos todos, os rituais que se fazem no final de cada DL, em que a entrega dos certificados, nós somos recebidos com palmas pelas outras pessoas, aquela coisa toda, pronto. E depois não me apeteceu falar com ninguém. Eu falei, aliás, com uma pessoa. Aliás, falei com duas, para ser mais correto. Falei com duas pessoas nesse dia. Falei com a minha filha Ana, porque ela estava muito curiosa, ela sabia, era das poucas pessoas que sabia, ao contrário de algumas pessoas que eu conheço, que entretanto já foram fazer, falaram com muita gente e deram muitos nomes, eu não dei. Foi a minha maneira de, se calhar, de me resguardar um bocadinho. Lá está, porque eu, se calhar, tinha algum receio de me enfrentar, mas mesmo assim fui, desafiei-me e fui, e ainda bem, foi a melhor decisão que eu tomei. Mas nesse dia não quis falar com praticamente ninguém, portanto falei com a minha filha Ana e falei com o Calu. E foi precisamente a minha filha Ana, ela perguntou-me e eu disse, Ana, prepara-te porque vais fazer. Vais fazer. Quem me dera a mim, eu agora tenho 51, portanto há 3 anos atrás, eu pensava assim, bom, tu tens 24, Aninhas para mim, há de ser sempre a minha Aninhas, ela com 24 anos eu pensava, bolas, como é que seria se eu tivesse feito exatamente esta vida, desta experiência de vida que eu fiz aqui no DL, com 24?
Como é que será que eu teria levado todas as minhas decisões? Como é que será que eu teria encaminhado toda a minha vida? Se calhar exatamente com as mesmas encruzilhadas que a vida me proporcionou, mas quais decisões é que eu teria alterado, precisamente pela consciência que eu ganhei daquilo que é o mundo real. Não no sentido depreciativo ou positivo. É aquilo que é. E a maneira como tu olhas para aquilo que está à tua volta, quando tu sais de lá de dentro, eu senti literalmente que consegui passar do copo meio vazio, embora eu não fosse propriamente uma pessoa negativa, mas literalmente tracei um objetivo, que era passar a ver a vida de modo ainda mais positivo. E então os copos passaram sempre a estar meio cheios. Não há como, não havia como eu voltar ao outro Miguel. Não há, eu despedi-me dele, agradeci-lhe, obrigado Miguel, tiveste um papel preponderante, ajudaste-me, entre aspas, a sobreviver provavelmente a muitos episódios, mas este é o meu Miguel, isto sou eu, ou pelo menos aquilo que mais se aproxima daquilo que eu sou. E então naquele dia quis passar isso à Ana e dizer-te, Ana, tu vais, e porque eu estava ainda num processo de mudança de casa e o Calu deu-me o colo que eu precisei quando cheguei de uma aventura fora de Portugal, quando eu vivi fora, e na altura disse assim, nós tratamos carinhosamente por manos, eu disse assim, mano, vai, é que não hesites, vai. Então, mas aquela pergunta habitual, mas o que é? Não te posso dizer. Gosto demasiado de ti para alguma vez dizer um bocadinho do que quer que seja, a não ser, confia em mim e vai. Confia em mim. E ele foi. E fez o DL 27. Portanto, nesse dia, a Ana e o Calu foram as únicas pessoas com quem eu tive literalmente vontade de partilhar, vontade de falar. E depois fiquei, como se costuma dizer, parece que tinha entrado assim numa centrifugadora e de repente precisei deixar a poeira assentar e dar-me o meu momento de paz, de sossego, respirar fundo, de interiorizar e dar as boas-vindas ao Miguel que tinha acabado de renascer. O regresso à vida normal foi muito curioso, porque acho que melhor do que eu dizer ou contar a alguém o que é que eu tinha feito, mais do que isso era simplesmente tu estares, imagina, encontraste com alguém, ou com um familiar, ou com o meu irmão, ou o que quer, e as pessoas dizerem assim, sabes, começar assim a olhar para ti do género, o que é que aconteceu, Miguel? E tu, mas como assim? Cortaste o cabelo, mudaste coisas, mudaste os óculos, fizeste alguma coisa? E eu assim, porquê? Não sei, estás diferente. E esse é que é o ponto. Porque nós estamos mesmo diferentes. Não há como entrar no DL e sair igual. Só se fores lá fazer papel de corpo presente, que eu acho que é humanamente impossível. As pessoas à minha volta começaram a fazer-me perguntas do que é que tinha acontecido. E a minha resposta era, bom, simples. Olha, fiz uma formação de desenvolvimento pessoal em que eu tive a oportunidade de trabalhar as minhas emoções, de perceber os meus comportamentos quando estou sob determinado estado emocional, perceber que não há boas emoções, que não há más emoções e que eu principalmente não tenho culpa daquilo que trazia comigo, mas que tinha a responsabilidade de alterar, porque tomei essa consciência. Portanto, se nós não temos responsabilidade dos nossos comportamentos que vêm lá atrás da infância, temos essa responsabilidade a partir do momento que tomamos consciência que podemos melhorar. Então o que é que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só fiz uma viagem dentro de mim e peguei naquilo que estava bom e expandi e agarrei naquilo que não estava mal, humildemente aceitei, é preciso essa humildade para tu sentires, eu não estou bem aqui, eu posso melhorar este ponto e com isso tu dizeres, não fazeres o meia-culpa e perceberes, não, este comportamento, eu não nasci com este comportamento. Alguma coisa dentro de mim pôs-me isto cá. Então essas nuances que as pessoas foram notando eram precisamente essas nuances que eu próprio, inconscientemente lá dentro, resolvi e que de um modo natural, lá está. Por isso é que nós não sabemos muito bem explicar. As pessoas olham para nós, às vezes é a voz que muda, às vezes é o brilho, é os olhos, é a maneira como tu sorris. Ou se já tens sorriso, sorris ainda mais. Se já falas bem, se calhar falas melhor ainda. Há um melhoramento e um acréscimo de coisas boas que são incríveis e depois multiplicam-se e continuam a acontecer e as fichas vão caindo e as pessoas começam a ver que aquilo é consistente, não foi só aquela coisa, bem, ele foi fazer aquilo, ainda está ali imbuído do espírito, está ali um bocadinho encantado e depois passa. Não. 3 anos depois, continua a crescer todos os dias, com a sensação que tem ainda muito mais para crescer. E quanto mais me descubro, melhor quero ficar. E mais eu estou a dar àqueles que me rodeiam. Sei que sou melhor pai, melhor companheiro, melhor amigo e também melhor profissional.
na minha profissão, a comunicação é o ponto base, não é? O locutor de rádio o que faz é comunicar. Não canta, pode cantar, não é? Mas vá, não canta, comunica com as pessoas. E depois não tem aquilo que é a imagem para complementar, para mostrar uma expressão, para mostrar um adereço, para mostrar o que quer que seja. Para dizer... Portanto, a expressão da cara às vezes pode dizer muita coisa de quando nós estamos a olhar. Ou pelo menos aquilo que nós achamos que, não é? Porque nós temos os nossos neurónios espelhos que fazem ali a comparação. Ele, para estar com aquela cara, está chateado, ou está preocupado, ou está com medo, não é? Então nós fazemos essa associação. Aqui dentro não existe isso. Existe a tua voz, embora hoje, obviamente, com todas as redes sociais e tudo mais, já há muito rosto colado à voz, já não é como antigamente, mas mesmo assim nós vivemos exatamente da comunicação. Então o que é que mudou? Mudou tudo. Porque cada palavra que eu digo, as palavras que antes eu usava de modo natural, porque estavam em mim, deixaram de fazer sentido. Como por exemplo, palavras do foro negativo. Em vez de dizer não se esqueça, eu digo lembre-se de. E estas pequenas nuances de pôr as coisas pelo positivo, a maneira como as pessoas te ouvem, passam também a ser contagiadas pelo positivo. E parecendo que não, é uma linguagem que te contagia primeiro a ti, porque tu queres fazer usufruto disso. E já não consigo. Tenho dificuldade em. Porque quando tu passas um outro estado de não consigo, tu dizes mesmo, é uma coisa quase taxativa, não consigo. Eu posso dizer, eu não consigo voar. Esta eu consigo dizer. Agora, eu tenho a dificuldade em conseguir pôr um avião no ar. Posso depois ir estudar, aprender a fazer aquela arte. Mas neste momento já não tenho não consigo. Não, eu tenho dificuldade. Não consigo. Há algumas coisas que eu não consigo, como esta, por exemplo. Eu não vou, não é? Não sou um pássaro. Literalmente não consigo voar. Portanto, todas essas nuances que eu aplico na comunicação, quando eu estou a abrir o microfone e a dizer às pessoas de modo muito subtil, sem ser moralista, porque aqui o objetivo não é ser moralista, mas é aplicar aquilo que é o dom da comunicação que nós temos que ter ali, temos que saber comunicar, temos que, quando tu estás a falar em cima de uma música, tu tens que acrescentar alguma coisa. Porque as pessoas ligam rádio também para ter companhia, mas porque querem ouvir música também. Então quando tu entras como um acrescento, como um add-on àquela música, àquele excerto, tu tens que dizer coisas relevantes. Ou então ser curto e grosso, no bom sentido da palavra. Portanto, na minha comunicação alterou-se praticamente tudo. Porque de repente tu vais... não, mas não é... Não, eu tenho que dizer isto de outra maneira. E vais falar... Portanto, toda essa comunicação, a maneira como tu dizes, a maneira como tu pensas e a mesma... o tom de voz que tu usas para falar com os ouvintes, quando tu queres acalmá-los, tu trazes a tua voz para baixo e eles respiram contigo. E tu percebes que há essa conexão. E as pessoas depois mandam-te e-mails. Ai, Miguel, sinto-me tão bem quando estou a ouvir. Portanto, tu consegues passar isso sem dizer às pessoas, sinta-se desta maneira. Faça desta maneira. Tu, quanto muito, dás um conselho. Hoje está um dia chuvoso, olha, é um dia excelente para ouvir aquela sua música favorita, como esta que está aqui a tocar, e para se lembrar, se calhar, de boas alturas que esta música lhe possa ter trazido. Em vez de, está um dia cinzento, não dá para fazer nada, temos que ficar em casa porque vamos estar todos molhados, ou vamos enfiar no centro comercial. Ou seja, é a maneira como tu olhas as coisas que mudou. E logo aí, toda a tua comunicação muda. Portanto, muda todo o teu mindset de comunicador. Na parte profissional, as coisas começam logo pela maneira como tu respondes a um telefonema ou a um e-mail. Vamos outra vez pegar na comunicação. Já nem vou falar ainda na parte da performance. Vamos só falar na parte quando te abordam. Quando tu aprendes a comunicar de uma maneira mais positiva, percebendo se a pessoa tem uma determinada característica, e aí já vamos falar do practitioner, que eu aconselho qualquer pessoa a fazer, independentemente da sua profissão, que essa então, se o DL me foi um agregador de consciência e de trazer-me do inconsciente tudo aquilo que eu queria melhorar, umas que eu não sabia e as outras que eu sabia, o practitioner vai-me trazer esse plus em cima do DL. Então, no DL, eu aprendi que cada vez que tu comunicas com alguém de uma determinada maneira, tu podes abrir uma porta da comunicação e consegues falar com ela, ou podes fechá-la ou deixá-la entreaberta. Quando te alguém solicita um trabalho, um serviço, alguma coisa, aquilo que tu queres nada mais do que estabelecer uma boa conexão com aquela pessoa e conseguires fechar o teu negócio, o teu cachê, aquilo que for, de acordo com o contexto da contratação. Portanto, quanto mais eficaz eu for a explicar quais as minhas valências ou as minhas mais-valias, ou o que é que eu posso fazer pelaquela pessoa, ou até onde é que eu posso, enfim, ajustar aquele cachê, a maneira como tu dizes isso pode ou não ditar teres mais ou menos trabalho. Obviamente que vais sempre depender das pessoas te virem procurar, mas a maneira como tu te mostras ao outro faz toda a diferença. E aí o DL também teve, claro, uma palavra a dizer. Quando tu sais do DL e queres fazer parte daquilo, é porquê? Porque tu pensas assim, ok, qual é que é o meu propósito?
nesta presença terrena que eu tenho? Será que é só ser locutor de rádio? Será que é só ser DJ? Eu não estou a menosprezar coisíssima nenhuma, estou só a fazer aquela... É uma pergunta que acho que as pessoas às vezes fazem. Qual é o meu propósito aqui? Não é a minha profissão, não é o que é que eu ando aqui a fazer. E quando tu percebes, depois daquela jornada incrível, daquelas 34 horas, o quão bom aquilo é, e tu percebes, nós éramos 20 e poucos colegas, que depois gerámos uma família, quando tu sais, tu dizes assim, não, eu não posso ficar calado, primeiro, eu tenho que contar às pessoas, as que eu conheço, as que eu não conheço, isto é como se fosse espalhar, eu tenho que espalhar isto, porque é tão bom, e ao mesmo tempo o que é que eu tenho que fazer, que valências é que eu tenho que adquirir, para também poder fazer parte disto, para eu me sentir realizado enquanto ser humano, muito mais do que como um profissional, muito mais como aquele dinheiro que tu ganhas no final do mês que te paga as contas. O que é preciso fazer para entrar para esta equipa, para fazer parte desta magia, deste encanto que eu senti que fez na minha vida, a título permanente. Como eu te digo, já passaram 3 anos e continuam a cair fichas, e continua. Portanto, quando eu saio do DL, aquilo que eu quis foi, eu quero continuar a fazer isto. Eu não quero que isto acabe aqui. E como muito o universo é perfeito, quando tu te abres ao universo, quando tu te dás e dizes eu quero isto, o que é que aconteceu? No mês seguinte apareceu o DL2, ou o Águia Real. E eu fui fazer o Águia Real. E como o universo é perfeito, em janeiro, portanto, outubro DL, novembro Águia Real, janeiro estava no Brasil a fazer o Practitioner. E em outubro desse mesmo ano, fui fazer o curso de terapeuta renascedor integrativo. Portanto, eu encadeei literalmente, e depois vem a pandemia. Isto foi em outubro, março vem a pandemia. Eu encadeei literalmente e deixei-me ir. É como se tu tivesse entrado numa autoestrada e dizes assim, eu não quero sair mais daqui. Eu não quero sair mais daqui. Eu não vejo o fim. Sei que é longo, mas ainda bem que é. Porque significa que eu tenho sempre mais por onde chegar. Significa que eu nunca vou chegar ao fim. Que eu vou sempre querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais. E com isso poder ajudar os outros. Poder ajudá-los a trazer a si mesmo aquilo que eu trouxe. A minha melhor versão. E quando tu consegues isso, porque lá está, lá dentro, cada um faz o seu percurso. Não há bons resultados nem maus resultados. Há o resultado de cada um de nós. E a única coisa que nós pedimos às pessoas lá dentro é entreguem-se. Desliguem o racional, entreguem-se e vivam. E quando tu consegues fazer isso do lado de cá dos bastidores, não é? É um bocadinho passar para os bastidores daquilo, perceber toda a engrenagem, toda a excelência, todo o cuidado que há na maneira como entra a música, ou a temperatura do ar-condicionado, a maneira como tudo está arrumado, com as simetrias, é absolutamente um bailado, como alguém já disse, é um bailado que se vê de fora de uma maneira prática, mas quem está do lado de dentro vê aquilo a acontecer, é absolutamente incrível. Os timings que as coisas entram e saem, eu disse, não, eu quero isto para mim. Eu quero entrar cada vez mais nesta autoestrada do autoconhecimento para que ela não acabe mais, porque eu sei que não acaba mais, porque há sempre mais e mais e mais. E, portanto, como eu disse há pouco, quanto mais eu me conheço, melhor eu me sinto. Melhor pessoa eu sei que sou capaz de ser para os meus amigos, para os meus colegas, para os meus filhos, para as minhas companheiras, para os meus amigos, para tudo. Todas as pessoas que me acompanham, todos aqueles que caminham ao meu lado, sei que vão ter um Miguel melhor. E se eles têm um Miguel melhor é porque eu me permiti ser um Miguel melhor. Havia um Rui antes do DL e agora vai haver um Rui depois do DL. Um Rui que aprendeu a conhecer-se mais a si próprio, a perceber melhor os outros, a conseguir lidar melhor com os outros, sobretudo a perceber que é possível amar mais os outros. Eu acredito que eu sou mais capaz, me sinto uma pessoa mais confiante, mais positiva. Com certeza o DL foi a escolha certa. Agradeço muito quem me indicou o DL. Que bom que eu participei disso, porque foi a melhor experiência da minha vida. Com certeza eu vou levar tudo que eu aprendi aqui para a minha vida. E com certeza eu saio daqui hoje uma pessoa muito melhor do que eu entrei. Alguma vez sentiu o peso do mundo sobre os ombros?
Sente dificuldade em alcançar os seus objetivos? Quando foi a última vez que pensou: o que estou a fazer para mudar isto? Talvez seja a altura de olhar mais por si. Invista em quem realmente importa, em vez de se esforçar para corresponder às expectativas dos outros. No treino DL, vai descobrir como definir os seus objetivos e encontrar o seu verdadeiro propósito. A Nemo é reconhecida pela sua excelência, com head trainers capacitados e programas estrategicamente desenhados e adaptados para cada realidade pessoal e profissional. Não está sozinho, somos especialistas em transformar vidas e a sua pode ser a próxima. Eu vim praticamente só por motivos pessoais. O meu eu, a minha pessoa. Fez-me reconhecer e autoconhecer e deu-me volta e vim descobrir coisas dos meus entes queridos que eu tinha algumas dúvidas, algumas questões e eles deixaram por terra. Principalmente nas pequenas coisas que eles me enviaram. Só isso. E isso foi aquele ponto de viragem emocional transformador. E depois tudo o que aconteceu ao longo destes 2 dias, não é? Que me transformou completamente. Tudo bom, não é nada de mal, é uma sensação motivante, maravilhosa. Olá, sou o Leonardo, tenho 25 anos, participei no DL 98. Acredito que foi uma experiência bastante interessante, até porque eu estudo Psicologia e na Psicologia nós aprendemos sobre as emoções, aprendemos sobre gestão emocional. No entanto, nós aprendemos a teoria, acabamos por nunca a experienciar pessoalmente. Acredito que o DL nesse sentido ajudou bastante, ajudou a conhecer a raiva, ajudou a conhecer a tristeza, ajudou a conhecer a alegria, ajudou a conhecer o medo. Nesse sentido, acho que foi uma experiência bastante enriquecedora e que aconselho a toda a gente, principalmente aos jovens. Hoje em dia, acredito que muitos têm bastantes bloqueios emocionais e não sabem gerir as emoções básicas. E, portanto, acho que participar no DL seria uma experiência bastante enriquecedora e que ajudaria bastante jovens a progredir na vida. Eu estou aqui para falar um bocado da experiência que eu tive aqui neste evento magnífico deste final de semana. Vim para este evento já como uma pessoa realizada e achava que não tinha muita coisa para aprender, nem emoções para desvendar, e no entanto foi surpreendente aquilo que eu pude vivenciar aqui neste final de semana, desde ter tido sensações e sentimentos que eu não conhecia que existiam dentro de mim, ter acessado a memórias do meu subconsciente indescritíveis, só mesmo quem participa deste evento pode saber aquilo que eu estou a falar e, portanto, eu aconselho a toda a gente que possa ter a oportunidade de participar deste evento, independentemente se acham que precisem ou não, é uma experiência única que vale a pena para toda a gente. Os desafios que enfrentamos na vida são muitas vezes disfarces para oportunidades que ainda não conseguimos enxergar. Cada obstáculo traz consigo uma lição, uma possibilidade de crescimento e uma chance de nos tornarmos mais fortes e resilientes. Quando mudamos a nossa perspectiva, os desafios deixam de ser inimigos e passam a ser mestres, ensinando-nos o que precisamos para chegar mais longe. Por mais difícil que uma situação pareça, lembra-te, é nos momentos de maior pressão que o carvão se transforma em diamante. E se quiseres aprender como transformar os teus desafios em grandes oportunidades, convido-te a viver o Treino DL. Aqui,
vais descobrir ferramentas práticas e poderosas para desbloquear o teu verdadeiro potencial e ver a sua vida de uma nova perspectiva. Dá esse passo, porque as oportunidades começam quando escolhes enfrentá-las. Vem transformar-te conosco. O meu nome é José Carlos Cardoso, toda a gente me trata por Calu. Eu tenho 45 anos, sou optometrista de profissão e fiz o DL 27. O DL foi-me apresentado praticamente em simultâneo por duas pessoas. Eu tenho, por um lado, o Miguel Simões, que na altura até estávamos a partilhar um momento especial dos dois, e ele partilha comigo a experiência que queria ter na altura e convida-me para ter essa experiência com ele. E curiosamente, na mesma tarde, tenho uma visita de uns amigos a casa, em que o amigo de um amigo meu, não é, me diz que é uma coisa fantástica, uma experiência única que eu vivi, que é o DL, e o Miguel Simões das orelhas, curioso, ainda agora falámos sobre isso. Portanto, e o Helder começa a falar com o Miguel Simões, eu estava ali no meio da conversa, e eis que não quando o Helder me diz que realmente que a Carla Albuquerque, que era a mulher dele, estava dentro do processo, o Miguel Simões também envolvido no processo, e juntou-se ali um mais um e houve ali um match fantástico para eu também ficar com muita vontade de conhecer o DL. Portanto, no fundo, eu conheço o DL por estas duas vertentes, por um lado Miguel Simões e por outro lado a Carla Albuquerque, por mão do Helder. Eu sou um curioso por natureza e pelo facto de eu ter duas pessoas a falarem-me sobre um tema em comum, aquilo espevitou a minha curiosidade, e pelo facto também de eu ser um apaixonado pelo desenvolvimento pessoal e por tudo o que tem a ver com emoções e com tudo o que te ajuda a crescer enquanto homem, enquanto indivíduo e como é que tu estás na sociedade. Tudo o que te possa munir de ferramentas que te permitam também te entender a ti próprio, perceber o porquê de muitas coisas que passam na tua vida, não é? E esses ingredientes todos fizeram com que eu ficasse com curiosidade de conhecer o que é isto do DL, que empresa é essa que são as Memórias Mutantes, que organização é essa tão especial que consegue dar a pessoas a oportunidade de se redescobrirem e se porem à prova, vamos dizer assim. Viver a experiência DL é efetivamente viver o melhor fim de semana da tua vida, é viver efetivamente uma experiência mágica também no teu percurso enquanto pessoa, enquanto homem. E eu tive a oportunidade nesse fim de semana de perceber um bocado grande daquele que é o meu verdadeiro eu. E eu vivi o treino com muita intensidade, eu vivi o treino com muito afinco e eu entreguei-me a 100%, porque tenho uma casualidade enorme, eu sou anti-lamechas, não é? E tenho esta coisa muito gira,
que num fim de semana antes de ir fazer o DL, estou também com o Miguel Simões, curiosamente, a ter uma conversa profícua com uma amiga minha sobre chorar e libertar emoções e tal, e eu dizia, nem sempre é necessário e tal, e dei por mim nesse fim de semana a remexer em emoções que me levaram também ao máximo expoente da nossa emoção, não é? Que muitas vezes é a libertação de todas as coisas que tu vais acumulando. E foi muito giro porque uma semana antes estava a contrariar um pensamento e que na semana a seguir estava a constatar que efetivamente era necessário de vez em quando libertarmos as nossas emoções e mandarmos cá para fora aquilo que vamos psicossomatizando e que vamos deixando cá dentro de nós. O pós-DL é algo que me deixa uma nostalgia positiva, porque eu senti um cair de fichas constante, muito rápido, muito mais rápido do que aquilo que eu podia imaginar, e eu efetivamente passei a olhar para o mundo de uma forma distinta. Eu tenho na minha memória um momento em que vou na Marginal, a chegar a Cascais, e que vou ali num daqueles stresses de trânsito normais, e que eu tive a capacidade rápida de conseguir reagir de forma positiva, sem neuras e sem conflitos e sem entrar ali em nenhum celeuma que pudesse ser exatamente por causa do DL. Ou seja, a paz interior que me trouxe permitiu-me olhar para uma situação em que eu provavelmente outrora tinha mandado vir, não sei o quê, anda lá com isso e tal. E eu tenho o registro na minha cabeça do quão bem me tinha feito e da paz que me trouxe, em que eu naquele momento consegui olhar com amor, com aquele carinho, com serenidade e dizer assim, vai à tua vida, está tudo bem, eu estou bem, espero que estejas bem também, Deus te acompanhe, está tudo ok. Essa foi uma das partes, mas o pós-DL tem para mim uma componente muito, muito, muito agradável, que é tu conseguires, de forma paulatina, ir integrando as dinâmicas que são vividas nesse fim de semana fantástico e ir ajustando essas dinâmicas à tua própria realidade e ao teu próprio dia-a-dia, e sempre de uma forma construtiva e positiva, não é? Ou seja, é bom vivê-lo, é bom senti-lo, e o pós-DL depois traz uma descoberta constante até de atitudes que nós vamos tendo ao longo da nossa vida e que estamos em piloto automático, não percebemos porque é que as temos, e com o treino que foi feito e com a experiência que foi passada, nós depois cooptamos para o nosso cotidiano o melhor de nós. E no fundo o pós-DL marca-me porque começou a trazer o melhor de mim cá para fora, portanto é aquilo que me deixa a melhor marca. A reação, primeiro a minha, foi uma reação que eu descrevo como de alívio, porque eu tive a oportunidade de me reconciliar com algumas coisas que estavam mal resolvidas no meu passado, e a minha reação foi é como se estivesse a caminhar com um peso e que andasse a caminhar com esse peso e de repente libertas as malas e uau, já consigo caminhar. Portanto, a minha reação foi uma reação de alívio puro e duro. E depois eu estava com uma companheira na altura que assistiu à minha evolução enquanto pessoa e a qual eu convidei imediatamente para também fazer o treino, e ela felizmente acedeu ao desafio e também fez, não é? Tão bom que a minha ex-mulher que trabalha comigo hoje em dia, que é uma pessoa que eu respeito e a carinho, percebeu a minha evolução, a minha mudança e também foi fazer, não é? Hoje até já estou noutra relação e que por acaso fez agora também o DL51, e portanto isto para perceber que é tão positivo para mim que as pessoas que me rodeiam, que estão mais próximas de mim, eu aconselho vivamente a fazer. Porquê? Porque eu acredito piamente que se nós tivermos a mente aberta e se tivermos com a capacidade, com a escuta ativa de absorver os ensinamentos, as dinâmicas, o pós e as ferramentas que te são dadas para tu poderes construir, tu ficas um ser melhor. Tu ficas uma pessoa muito mais virada para a solução do que para o problema. E ficas uma pessoa muito mais focada no melhor para ti e no melhor para os outros. És melhor líder, és melhor pai,
és melhor amigo, és melhor amante, és melhor confidente, és melhor parceiro de vida. E é isto que faz com que eu valorize tanto esta experiência ímpar que é o DL, porque traz uma paz interior para qualquer pessoa que esteja com vontade de evoluir enquanto pessoa. No trabalho teve um impacto multifacetado. Porquê? Porque, por um lado, eu enquanto líder apurei a minha sensibilidade para o trato para com os meus colaboradores. Conseguiu trazer ao de cima, fez vir ao de cima o melhor que eu tinha enquanto líder, no que diz respeito à compreensão do próximo, no que diz respeito a apurar o espírito de equipa, de entreajuda e, por que não dizê-lo, de solidariedade entre as pessoas. Mas depois também trouxe outra coisa muito importante a meu nível pessoal, porque eu passei a correr para o objetivo, não é? De uma forma um bocadinho mais assertiva, não é? Eu passei a ter um bocado mais de discernimento para ser assertivo na forma como eu empreendia as minhas energias no meu cotidiano. Quer isto dizer que se tens uma estratégia, se estás centrado, se estás equilibrado, não disparas em todas as direções, porque não vais conseguir resolver todos os temas. Então vais objetivo a objetivo e sempre com um foco muito grande em cada objetivo e vais fazendo as coisas step by step, vais fazendo as coisas de uma forma mais ordenada, mais organizada e permite-te, com isso, menos desgaste e ganhar a coisa mais preciosa do mundo, que é tempo. E isso o DL trouxe-me. E eu agradeço muito por essa oportunidade. Ao nível do negócio, eu parei para pensar. Nós, enquanto técnicos, funcionamos um bocadinho em piloto automático, até que de vez em quando vem um desafio. Até que de vez em quando vem um desafio que nos faz puxar pela cabeça e nos faz pensar um bocadinho mais e, por que não dizer, puxar os galões para pôr em prática aquilo que tu aprendeste na faculdade e para dar resposta àquele caso. Porque até ali estás em piloto automático. O que acontece quando tu fazes um treino desta natureza é que te ajuda a perceber onde é que tu tens que ser mais cirúrgico, mais assertivo. E para o meu negócio também foi positivo, porque eu, como andava a tocar muitos instrumentos, como te dizia há pouco, há sempre, não é? O músico, quando toca muitos instrumentos, há sempre um que fica para trás. E eu aprendi a delegar. E percebi que não sou o super-homem e que não preciso de apagar os foguinhos todos. E comecei a acreditar mais na minha equipa, comecei a dar mais pelouro. E com isso, libertei-me muito mais para pensar o próprio negócio. E isso fez com que eu conseguisse apurar muito melhor onde é que estavam as minhas gorduras. E ao eliminar essas gorduras, eu consegui maior rentabilidade. E fez-me com que é quase como que o DL tivesse feito com que eu parasse para fazer reset ao sistema. E ao fazer reset ao sistema, tu consegues perceber o que é que há muitas coisas que estão a funcionar e que tu vês que não são perfeitas, mas que tu assobias um bocadinho para o lado, porque como vai dando, as coisas vão funcionando, tu assobias um bocadinho para o lado. Quando tu paras para pensar, o que acontece é que tu vais ser profissional, vais ser pragmático, não é? E vais eliminar aquelas gorduras que estão ali a mais. E o DL tem uma coisa também muito boa que eu quero partilhar contigo, que é o DL traz-te uma autossegurança que depois se traduz, vou-te dizer assim, numa coragem para tomar algumas decisões que às vezes estavam ali empurradas para debaixo do tapete, que tu andavas ali a empurrar aquilo com a barriga e amanhã trato disto, depois para a semana depois logo vejo isto. Isto está menos bem, mas depois logo vamos ver o que é que sai daqui.
E quando paras de fazer reset ao sistema, tu dizes, bom, eu não vou mais empurrar com a barriga, eu vou ter que tomar esta decisão, dou a quem doer, vamos lá. E tomas a decisão, e na altura até culminou com o facto de eu fechei 2 projetos que tinha na altura. Era uma ótica que tinha, uma outra ótica que tinha e um cabeleireiro que tinha também. E que percebia que eles não eram totalmente rentáveis. E percebi, na vida, tu podes ter imenso sentimento, imenso coração. Nos negócios, tu tens de ser muito mais ponderado e tens de pôr um bocadinho o coração de lado. E o DL ajudou-me também a ter o pragmatismo de dizer, não está a ser rentável enquanto não tem dívidas agora. E isso fez com que eu me concentrasse muito mais no projeto, na altura eram 2 projetos, que eu tinha em mão. Então o que é que fiz? Fiz com que aumentasse a minha rentabilidade, o meu desgaste enquanto tempo para não dar a fazer piscinas para um lado e para o outro melhorou horrores e eu ganhei a coisa mais preciosa, como te volto a dizer, que é tempo para estar com os meus filhos, que é neste momento provavelmente aquilo que eu valorizo mais, é estar com a Rebeca e com o Duarte, porque a Rebeca tem 15, o Duarte tem 9 e eu hoje tenho tempo para estar com eles, porque eles rapidamente, eles são os nossos filhos, são no mundo, não é? Eles rapidamente vão e eu ganhei tempo para estar com eles. Portanto, a minha rentabilidade melhorou e a minha qualidade de vida também melhorou imenso. Como é que foi fazer o DL? Foi mesmo revitalizador. Das melhores experiências que alguma vez tive e que se calhar alguma vez terei. Foi uma aventura, com muitos ensinamentos. Foi muito sensorial e foi transformacional. Ainda estou naquela fase de juntar os bocadinhos todos e continuar a respirar. As minhas expectativas são as mesmas que é. Vamos vivenciar aqui o que de hoje me pode aparecer. Estou curioso, não é? O Walter disse que eram umas dinâmicas novas, por isso estou curioso para ver o que é que vem aí hoje. Já é mente aberta, depois vemos. Bora! Boa tarde! Sejam todos muito bem-vindos ao DL Revival. Como é que foi hoje este revival? Foi maravilhoso, foi voltar a reviver coisas que tinha vivido no DL. Conheci pessoas das outras turmas, também dá-me prazer conhecer mais gente que tem feito o DL. Sinto-me muito melhor do que hoje amanhã. Foi uma surpresa porque eu não estava à espera que houvesse, se calhar, algumas dinâmicas parecidas que me metessem à prova para, ok, agora vamos ver se realmente conseguiste ou não evoluir um bocadinho ou voltar a sentir certas emoções e desconstruir algumas coisitas.